Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E o vídeo de hoje é do Diário da Noiva. Então sim, gente, começamos aí nosso Diário da Noiva. Esse é o primeiro vídeo depois de eu contar, né, que sim, estou noivinha. Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, mas por que tanta demora para esse vídeo vir aqui pro canal, pro próximo episódio aí, contando sobre o Diário da Noiva, vir pro canal? Mas é porque realmente eu não tenho muitos vídeos para gravar sobre o Diário da Noiva. Então sim, os vídeos vão ir aí pro canal a cada 2, 3 meses, tá? E assim, eu tô morrendo de calor, então o ar-condicionado aqui do quarto tá ligado. Eu espero muito que não atrapalhe no áudio. Vamos torcer, porque dessa vez eu vou fazer esse teste aí com o ar ligado. Então, se atrapalhou aí o áudio, já peço desculpa pra vocês. Mas, enfim, como vocês já viram aí no título, né? O vídeo de hoje, o nosso Diário da Noiva de hoje, é contando um pouquinho da nossa história. Sim, como eu estou noiva, né? Eu não poderia deixar de contar aí um pouquinho da minha história, porque com certeza vocês ficariam curiosos, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, contar detalhadamente, porque eu não quero expor muito a nossa relação aqui. O meu canal não é esse o foco, mas sim eu vou contar aí um pouquinho por cima, porque sim, esse ano a gente completa 7 anos juntos. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos começar. Estava eu aos meus 15 anos, em dezembro de 2015, numa formatura que tinha lá na nossa cidade, em Lages. E aí que eu conheci o meu excelentíssimo noivo. Nós tínhamos amigos em comum, então o amigo dele era amigo de uma amiga minha, e eu tava com essa amiga e ele tava com esse amigo. E aí nossos amigos se encontraram lá nessa festa e a gente acabou se conhecendo lá. E sim, acabamos ficando pela primeira vez nessa festa. Eu tinha 15 anos e eu acho que ele tinha 18, se eu não me engano. Desde aquele dia nós não paramos de conversar. E aí veio férias, Natal, Ano Novo, a gente até então não tinha se visto. E a gente foi se ver pela primeira vez de novo em janeiro de 2016. Em janeiro ele faz aniversário, então ele já tinha 19 anos. E em março eu faço aniversário, então eu logo faria já os meus 16 anos. E aí em janeiro a gente marcou de se encontrar de novo e desde então a gente realmente não se desgrudou mais. A gente ficou de janeiro até junho ficando. As nossas famílias ainda não sabiam, ninguém sabia, mas a gente estava sempre juntos, a gente estava sempre se vendo. Ele me buscava sempre na escola, a gente ia para uma pracinha que era perto da minha casa e a gente ficava assim até altas horas da noite. E a minha mãe queria assim, ó, me matar, mas a gente realmente não conseguia mais se desgrudar. A gente falava quase 24 horas por dia, a gente só parava de se falar quando a gente estava dormindo. E eu confesso que até hoje a gente é assim. Sim, gente, pra gente é muito difícil a gente ficar sem se falar, até no trabalho. Isso é até uma coisa que atrapalha a gente, porque a gente quer sempre estar se falando. Só sei que nesse meio tempo aí que a gente ficava sem compromisso nenhum, né? Eu acabei conhecendo os pais dele e logo depois ele acabou conhecendo a minha mãe também. E foi super constrangedor. Um certo dia nós fomos lá pra uma festinha e tal, super animados, pá. Chegou no final da festa, eu decidi que eu ia ir pra casa dele. Sim, em plena madrugada. E aí foi a primeira vez que eu dormi na casa dele, sem a mãe dele saber, mas óbvio que a mãe dele viu, né, alguém entrando na casa dela e tudo mais. Só sei que no dia seguinte eu saí fugida da casa, me escondendo daquele jeito, né? Mas logo depois eu conheci, acabei indo pra lá de novo. No outro dia acabei conhecendo, conversando. E um dia, eu acho que era numa sexta-feira ou num sábado, eu tinha ido viajar com a minha mãe pra uma cidadezinha que era bem perto de onde a gente morava. Acho que dava 1 hora ali de distância, era muito perto mesmo. E aí que ele dizia que ele queria me ver, que ele queria, né, ficar comigo e tal, aquela coisa. Porque a gente sempre tava junto realmente, assim, de final de semana e tudo, a gente sempre dava um jeito de se ver. Só que aí eu falei que eu estava viajando. E eu não sei se ele acreditou, se ele achou que eu tava mentindo, que era porque eu não queria ver ele, sei lá. E ele falou que ele ia ir até onde eu estava. E eu falei, tipo, meu, não quero que você venha, eu tô falando sério, eu tô viajando. Só sei que, sim, ele pegou o carro e foi até lá aonde eu estava, foi me encontrar. E aí, né, eu tive que apresentá-lo obrigadamente para minha mãe pela primeira vez. E foi assim que ele conheceu a minha mãe. A gente lá, né, visitando as pessoas,
num churrasco e ele me aparece lá e eu apresentava como? Oi, gente, esse aqui é o meu amigo, meu ficante, meu reconhecido. Porque sim, a gente não tava oficialmente namorando. Então foi super constrangedor pra mim, mas óbvio que minha mãe adorou ele e tal. E é aí que começou as cobranças, né? E aí, vocês vão namorar? Vocês vão, né, ficar junto? O que que vai rolar? Em junho de 2016, dia 1º de junho, ele me pediu em namoro oficialmente. Já faz aí um tempinho que ele queria namorar comigo a sério e tal. E aí, dia 1º de junho, ele me pediu em namoro com aliança e tudo. Vou deixar aqui a fotinho. Porque sim, a gente tem várias fotos registradas, mas eu não vou colocar aqui nessas fotos antigas por vergonha alheia mesmo, entendeu? Porque assim, graças a Deus, a gente muda e evolui, né? Mas enfim, vou deixar aí uma fotinho que eu tô mais ou menos aí pra vocês verem. Então sim, começamos a namorar, de aliança no dedo e tudo, era a aliança que eu queria, aquela aliança com strass. No final do ano de 2017, quando a gente tinha 1 ano e pouco de namoro, a gente acabou terminando. Sim, é isso mesmo. E foi por um motivo bem idiota, porque eu não queria que ele fosse jogar bola. Sim, gente, eu era adolescente, entendeu? E eu não gostava que ele fosse jogar bola, não queria que ele fosse. E aquela coisa. E aí ele foi e eu terminei com ele por isso. Bloqueei de todas as redes sociais e eu disse que eu nunca mais voltaria mesmo. Mas eu acho que a nossa separação não durou nem 2 meses. A gente acabou voltando. Novamente a gente se encontrou em outra festa, assim, porque éramos muito baladeiros naquela época. Então a gente se encontrou em outra festa, a gente acabou conversando, o coraçãozinho bateu mais forte. Aí já marcamos de se ver outro dia e assim foi, a gente acabou voltando. Aí voltamos. No começo do ano de 2018, a gente tava quase casando já, porque a gente queria ficar muito junto, a gente já tava naquela fase que a gente não queria mais se desgrudar. Então eu não saía mais da casa dele, ele não saía mais da minha, ele ficava quase a semana toda lá, eu ficava quase a semana toda na casa dele. Mas infelizmente a gente ganhava muito pouco, a gente não conseguia ter a vida que a gente queria. Nessa época a gente falava muito em casar, em morar junto, em construir as nossas coisas. A gente tinha um sonho de alugar uma kitnetzinha lá na nossa cidade e tentar se virar e ter a nossa vida, né? Porque era uma coisa que a gente realmente queria muito. E aí tinha um primo dele que morava aqui, na verdade ainda mora aqui na nossa cidade, que é Brusque. E ele acabou convidando o meu noivo pra vir morar aqui, né? Falando que aqui o salário era melhor e tal, né? E, gente, imagina, eu tava trabalhando, tava lá no meu serviço, numa boa, pegando no celularzinho toda hora pra ver. E aí que do nada ele me manda um simplesmente, vamos embora para Brusque? Eu sei que eu comecei a fazer tudo errado no meu trabalho, porque eu fiquei preocupada, eu fiquei nervosa. Eu falei, esse cara tá doido. Mas sim, por fim, eu acabei topando. A gente realmente decidiu vir embora pra Brusque. A gente não tinha absolutamente nada, gente. O que a gente tinha era o nosso quarto. Eu lembro que na época a gente tinha acabado de comprar uma televisão. Era a nossa primeira televisão, assim, da vida. Mas a gente só tinha os nossos quartos. O nosso guarda-roupa, a nossa cama e uma TV. E um pouco antes da gente descobrir que a gente ia vir pra Brusque, a gente tinha comprado a nossa cachorra, a Calice, que é uma American Bully. Então a gente comprou ela lá em Lages. Ela tinha acabado de chegar na nossa casa. Eu acho que ela tinha uns 2 meses de vida, ela era muito pequenininha. Eu vou deixar aqui fotos, porque assim vocês merecem ver isso, entendeu? Só que isso também tava incomodando muito a gente, tava cansando muito a gente, porque a gente cuidava muito bem dela, ela tinha um enxoval, entendeu? Então toda vez que a gente ia pra casa dele, a gente tinha que levar a cama dela, os potes de comida, a ração, o tapete higiênico pra ela fazer xixi, porque a gente não deixava ela ir pra fora ainda e tudo mais. E toda vez que a gente ia sair da casa dele e ir pra minha, era quase uma mudança, então. Eu tinha que pegar as minhas coisas, às vezes eu tinha que pegar as coisas do cachorro, aí a mesma coisa a ele. Então isso tava cansando muito a gente. Então por isso que a gente realmente tava já desesperado pra morar junto. E quando surgiu essa oportunidade, é óbvio que a gente abraçou. A gente quis muito morar junto logo, a gente queria muito construir a nossa vida. E apesar do medo de vir para uma cidade nova, sem família, né, só a gente, eu confesso que eu nunca senti que era a coisa errada a se fazer. Eu sempre senti no meu coração que era o certo. Só sei que a gente decidiu vir em um dia e eu acho que 3 dias depois a gente já tava vindo pra cá. Então eu ganhei muita coisa. Eu lembro que na época a gente pegava o único dinheiro que a gente tinha, ia correndo na van, comprar lençol, comprar toalha, comprar as coisinhas pra nossa casa. E a gente deixava guardadinho, pensando, né, que logo a gente ia ter o nosso cantinho. Então foi muito gostoso. Vou deixar aqui fotinho também.
E aí chegou o grande dia, nós viemos pra Brusque. Nós íamos ficar de favor na casa do primo dele ali até a gente arrumar emprego. Porém, quando a gente veio, a gente acabou não trazendo a nossa cachorrinha. Então isso me deixou muito aflita, muito mal, e eu não consegui ficar. Eu fiquei apenas 3 dias na casa do primo do meu marido e acabei alugando uma casa. Porque dessa forma a gente ia poder trazer a nossa cachorrinha pra ficar com a gente, e assim eu ia estar muito mais aliviada. Mas graças a Deus, em menos de um mês eu consegui arrumar emprego. E era um emprego que eu ganhava bem, graças a Deus, aqui em Brusque. E logo depois de mim, o meu noivo também conseguiu arrumar emprego. Então a gente ficou muito feliz. E dali em diante a gente sabia que tudo ia dar certo na nossa vida. Então a gente chegou em junho em Brusque. E em novembro nós conseguimos comprar o nosso primeiro carrinho. Então esse aqui foi o nosso primeiro carro da nossa vida. Ah, e lembrando que todos os móveis da nossa casa foram usados ou ganhados. Ah, e lembrando que ele fez a carteira antes da gente comprar o nosso carro. Então ele tinha aqui de bicicleta, uma bicicleta usada que a gente comprou aqui também. E era bem longe o caminho. E como o meu trabalho era mais perto da minha casa, eu ia de a pé. Quando tava chovendo, eu pegava uma sombrinha, ia de sombrinha e acabava chegando com as calças toda molhada. Mas era assim que a gente se virava. Mas a gente aproveitou muito, até porque aqui era bem pertinho da praia. E era uma coisa assim que eu amava, sempre amei. Mas como a gente morava mais longe da praia, era um pouco mais difícil antes. E agora a gente tava do ladinho das melhores praias de Santa Catarina. Então, apesar de todas as dificuldades, a gente também aproveitou muito essa fase. Então, no final do ano ali de 2019, a gente se muda para uma outra casa, porque eu fiquei muito entusiasmada que eu ia ter um quintal para minha cachorra, mas acabou que a gente não conseguiu ficar nem um mês nela, porque a casa era infestada de baratas. Sim, gente, é isso mesmo. Brotava de tudo que era lugar. E chegou a um ponto que eu não tava mais dormindo, eu não tava mais conseguindo ter uma noite de sono, de tanto medo e pavor que eu tinha das baratas subir na nossa cama, dormir com a gente. Então isso me deixava muito preocupada, muito mal, e eu não conseguia mais ficar naquela casa. E infelizmente aqui em Brusque o aluguel é muito, muito caro, porque como aqui o salário normalmente é bom, vem muita gente de fora pra morar aqui. E acaba que isso aumenta muito a demanda, né, de aluguel. Então ele está com a faca mesmo. Até que eu consegui achar um apartamento pra gente alugar. Só que esse apartamento era muito caro. A gente pagava 1.100 todo mês de aluguel. Enfim, se mudamos pra esse apartamento. O nosso apartamento era o térreo, era o último apartamento. Então a gente sempre escutava o barulho das pessoas que moravam em cima da gente. A gente não tinha muita privacidade porque o dono do apartamento vivia lá e ele ficava indo atrás do nosso apartamento. Então, como o nosso apartamento era térreo, ele via tudo a nossa casa, o que a gente estava fazendo. A gente sempre tinha que estar com as janelas fechadas, porque senão a gente ficava constrangido, né? Tipo, a gente tá deitado na nossa cama e alguém passar ali na nossa janela. Então era muito ruim isso. E eu não podia respirar que ele vinha reclamar. Já aconteceu dele inventar que a minha cachorra mijou num pneu, sendo que ela era fêmea, porque ele achava que era macho, ele queria achar alguma coisa pra implicar. Já aconteceu dele falar que eu tava jogando cabelo lá fora no apartamento, sendo que foi a vizinha que jogou, ela mesma assumiu, mas mesmo assim ele fazia de tudo pra colocar na nossa culpa. Só sei que foi muito ruim esse tempo que a gente ficou nesse apartamento. A nossa cachorra também só podia ficar dentro de casa, né? Ela não podia sair pra fora, então isso também incomodava muito a gente, porque a gente queria ter um terreno pra ela brincar, pra ela se divertir. E um dia eu no meu Facebook lá rolando, eu vejo lá uma promoção de casa para vender, eu simplesmente mando mensagem para a corretora. Eu nunca esqueço que meu noivo chegou do trabalho e eu olhei para ele e falei: se arruma porque a gente vai lá ver uma casa. E ele ficou assim: o que tu tá fazendo? Tá ficando doida? A gente nem tem dinheiro para comprar uma casa agora. Por que a gente vai lá ver? Não, eu não vou lá ver, a gente vai passar vergonha. Ele ficou assim, né? E eu falei pra ele, não custa olhar, a gente vai lá olhar, a gente vai ver, a gente vai conversar. Vai que eles aceitam de alguma forma, vai que a gente consegue fazer uma proposta. E ele tava com muita vergonha e ele falava, não, você tá ficando doida, mano, você tá ficando doida. O que a gente vai fazer lá, né? Mas graças a Deus eu consegui convencer ele, porque se eu não tivesse convencido ele, a gente não estaria aqui dentro dessa casa hoje. Porque sim, né, nós compramos a casa. Até hoje eu não sei como isso aconteceu. É nessas horas que a gente sabe que Deus existe. Porque desde que a gente se mudou para Brusque, eu sinto o agir de Deus na nossa vida muito forte.
Deus sempre tá do nosso lado, nunca deixou a gente assim sozinho. E tem vídeo aqui no canal onde eu conto como eu comprei. Se você não assistiu ainda, vai lá assistir, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Esse vídeo é muito legal, é o vídeo aí com mais visualizações aqui no canal, onde eu conto que eu comprei a minha primeira casa com apenas 19 anos. Sim, é isso mesmo. E essa casa que a gente mora hoje é uma casa germinada, só que assim, as casas germinadas daqui ou não tem terreno atrás, o terreno é pequenininho, fica só uma lavanderia ali, ou o terreno é morro, descida, e não era o que eu queria. Então eu tinha certeza que eu queria uma casa com terreno reto e, claro, com espaço para colocar o carro na garagem na frente, que também tem casas que não cabem. E graças a Deus essa casa é perfeita, é exatamente como eu queria. Então na frente da nossa casa cabe 2 carros dentro do terreno e atrás a gente tem um terreno bem bom para os cachorros. Não é só o cantinho da lavanderia, a gente tem a nossa lavanderia, a gente tem um banheiro externo e a gente ainda tem um bom quintal atrás e ele é retinho. Então com certeza foi assim uma das maiores realizações. E aí em 2021 eu crio o meu canal aqui no YouTube e desde aí vocês sabem toda a nossa história, tudo que aconteceu na nossa vida e o nosso relacionamento amadureceu muito ao longo de todos esses anos. A gente se conheceu sendo apenas 2 adolescentes e hoje já somos aí jovens adultos, tendo uma vida adulta com muito boleto para pagar, mas sim, estamos muito felizes na fase que a gente vive hoje. Desde quando a gente era novo, a gente era muito grudado, muito companheiro, a gente se fala todo dia, a todo momento, até hoje. Claro que nenhum relacionamento é perfeito, mas eu acho que a cada dia a gente evolui mais como casal. Até hoje, tudo na nossa vida é planejado. A gente tem o ano certinho que a gente quer ter o nosso primeiro filho, nosso segundo filho. E eu acho super importante e saudável planejar as coisas na nossa vida e ter sonhos juntos. E essa daí é um pouquinho da nossa história, espero muito que vocês tenham gostado. Meu Deus, tá parecendo até que eu tô pelada, mas eu não tô. Tô aqui, ó, com uma blusa, tá? Tá engraçado isso aqui. Mas enfim, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, eu preciso muito desse feedback de vocês. É dessa forma que eu sei que vocês estão curtindo o conteúdo que eu tô trazendo aqui pro canal. Já se inscreve aqui no canal. Você se inscrevendo, você não perde nada do meu conteúdo, recebe tudo em primeira mão e me ajuda muito a continuar aqui no YouTube. Me segue lá nas redes sociais também, porque eu tô sempre por lá. Lá é tudo em tempo real e lá você fica mais pertinho de mim. E é isso, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!